Bom dia, bom dia a todos. Antes que começamos a aula, pessoal, alguma dúvida dos notebooks lá, do Colab, alguma pergunta que ficou pendente sobre o seminário, sobre os grupos? Alguma questão pendente, pessoal? Nenhuma? Tudo joinha por enquanto? Tá bom. Bom, uma coisa muito boa, né, é que os vídeos que o pessoal, a disciplina, né, a equipe de professores fez, são muito bons, tal, tem, né, acho que vocês viram alguns, né, e o Python, concretamente, está muito documentado na internet, né, tá? Então, tem muita coisa na internet, muito fácil, né, logicamente a maioria delas é tudo em inglês, mas tranquilo, né, hoje em dia com o Translator você consegue tudo, né, então, e também tendo dúvida, né, vocês me procurem como chama, no Telegram, né? Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que alguém colocou. Mas, por enquanto, eu não tenho recebido dúvida nenhuma, tá, pessoal? Assim, pelo menos eu não tô com essa pendência nas minhas, nos meus mensagens, né? Então, mas tendo qualquer dúvida, né? A ideia de ter aberto um grupo no Telegram é para isso, né? Para vocês perguntarem o que for necessário, tá? Sempre que precisar, mesmo que não seja especificamente da matéria, né? A gente está aqui para ajudar, né? Bases computacionais é para isso, né? Para ir tirando dúvidas, né? E interagindo com vocês, tá? Bom dia, professor. Posso tirar uma dúvida, por favor? Luxa, por favor, bom dia. É Luiz, né? Isso, sim, senhor, Luiz Henrique. Eu já comecei a fazer o seminário com o meu grupo e eu queria tirar uma dúvida antes rapidamente. Nós ficamos com os dados em ciências e nós pensamos na possibilidade de coletar os dados de maneira, no caso, né, não em pessoas, pensamos em coletar os dados, no caso, em lojas no caso, o nosso principal resultado seria criar um comparativo entre produtos e marcas, entre potências e preços diferentes, criar um custo-benefício, por exemplo, olhar ao longo do tempo o quanto aquele produto ele é mais interessante do que outro, entendeu? Aí nós Sim. gostaríamos de fazer algo nesse sentido, se eu acho interessante, dá para comportar na matéria, é legal. Não, Luiz, lógico que dá. Você perguntou idade sobre potência elétricos, né? Consumo de potência, né? Ou não? Exatamente. Ah, sim. Sendo relacionado a isso, o, o que tipo de dado, que tipo de coleta, onde vocês fizeram, quantas pessoas pessoas ou localidades entrevistaram, tal, tudo faz Sim. parte do seminário, entendeu? Pronto. A gente diz assim, ó, a gente não, ter em conta que essas atividades, né, Luiz, elas são direcionadas para alunos ou de fundamental, né, 2, ou de ensino médio, né? Então, logicamente, vocês são universitários, então vocês querem fazer de uma forma mais, assim, universitária, né, diga assim, entre aspas, mais nível, né? Mas a principal finalidade da disciplina não é tanto a pesquisa em si, ou a busca de dados, né? Mas sim a metodologia de você pegar dados e depois tratá-los de alguma forma, né? Então, a, a forma com que os dados são obtidos e concretamente onde são obtidos é escopo do grupo, tá? Então, encaixando na habilidade e pensando que é uma atividade que ela é destinada a alunos de ensino básico, né? Tá bom?
Então, a gente está fazendo meta-coleta, ou seja, como se fosse, vocês não são, Isso, mas como se fossem alunos de ensino básico, né? Tá bom? isso Tá? está ótimo. A Eu posso, análise dos dados e a apresentação é que sai do nível universitário, mas a coleta é uma coisa básica, né? A gente fala, né? claro, Tá bom? concordo. Uma pergunta, professor, se eu puder rapidinho antes de começar a aula. Eu posso compartilhar com o senhor o notebook, nesse caso, para que, olha, se tiver alguma dúvida, o senhor possa ter acesso ao código, nesse caso, porque eu já poderia mandar mensagem lá no Telegram para o senhor ver Não, o não, código. aí não, aí eu prefiro não Não, fazer, né? então tudo Sabe bem. por quê, Luiz? Não sabe por quê? Porque a gente quer que vocês tenham um processo, né? Entendeu? Então, o protagonismo é de vocês, né? Então, na verdade, o que a gente fala nessas atividades em grupo, né? É que elas são do grupo, né? Logicamente, eu posso tirar dúvidas, né? Tudo que você quiser alguma dúvida, eu vou tirando. Mas a, como vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer, o detalhe é de vocês. É melhor tirar dúvida no grupo, tá bom? Faz parte da metodologia, a gente diz, né? A metodologia no fundo é um projeto, né? Projeto seminário, é que vocês discutam bastante, tá? E na verdade, né, Luiz? Essa é a metodologia recomendada para atividades EAD, né? Tá? E, concretamente essa daqui da disciplina de bases, ela está sendo dada no modo totalmente online, né? Então, mais do que a gente tira dúvida com por exemplo, o host, né? O chair, né? O professor, no caso eu, né? Mais importante é vocês trabalharem na equipe, tá? Essa é a finalidade da construção de uma atividade dessas no na modalidade online total, né? É que vocês interajam bastante entre vocês, tá bom? Ok? Essa é a finalidade pedagógica do negócio, né? Isso, Senão daria uma compreendido. prova, me entende? Para mim era bem mais fácil, porque dá uma prova, mas como a atividade online total, essa metodologia eu considero melhor, tá? Que vocês conversem entre vocês, tá bom? Sim, senhor. Entendido. Beleza. Obrigado. Nada, obrigado a você. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos. Eu coloquei aqui na minha tela, espero que estejam vendo, me ouvindo primeiro, né? E vendo o notebook de representações gráficas, que gráficos, né? A aula eu já coloquei no Moodle, né? Já coloquei compactada lá para não dar problema. Esse notebook de gráficos, o 3, né? Da aula 3, e os exercícios resolvidos. Logicamente, eu não vou, esses resolvidos são para vocês virem, né? Verem e fazerem em casa. E a gente vai dar prosseguimento à nossa aula, nosso encontro hoje sobre representações gráficas, tá bom? Todos veem a tela do notebook, se possível, vocês podem baixar e colocar o notebook, né, em arquivo aqui, certo? Vocês baixam subam no Colab de vocês o notebook de gráficos, né, tá? E eu vou conectar aqui, nem precisa, porque quando ele for fazer a conta, ele vai conectar, mas eu tô... Essa aula aqui tem Python, né? Sim, todas as aulas são Python, quer dizer, todas não, nessa primeira parte do curso, né? A princípio são todas em Python, né? Tá bom? Bom, então, representações gráficas, pessoal, é uma coisa bem interessante, né? Na parte científica, né? O computador, né? O computador, ele tem, ele traz muitas facilidades para se trabalhar com as coisas, entre aspas, científicas, né? O que significa trabalhar com coisas, entre aspas, científicas? Poder tirar conclusões, ou seja, não, se você tem só informações que você está consumindo, isso é news, né? Notícias, né? Então, tipo, site, né? Jornal, revista, televisão, né? Certo? Internet e tal. O computador, além disso, concretamente no nosso modo aqui, que a gente está imperando sobre ele, a gente está dando comandos e ele está obedecendo. Então, o computador é uma ferramenta que ele faz coisas para nós com um propósito mandado, né? A gente está imperando sobre ele, concretamente em Python, e
está escrevendo, né? Typando, digitando, isso que a gente está fazendo. Essa é a finalidade de um curso como esse, ser dado desse jeito, e não com aplicativos que você vai clicando, e nada contra, é muito bom também, é funcional, eu diria, mas a nível universitário, me parece que essa abordagem digitando, né, imperando, é mais, né, tanto é que é mais adequada. Tanto é que no mundo aí fora, nossa, o pessoal nerd e tal, né, o pessoal hacker, o pessoal especializado. E eu acho que é verdade, a gente está fazendo um corte, o pessoal da computação, o pessoal da coordenação, está fazendo um recorte, né? Dizendo que é preciso ter uma habilidade mais especializada, né? Mais apurada, tá? E então, nessa habilidade mais apurada, ou nesse conjunto de habilidades mais apuradas, pedir que o computador faça gráficos para que a gente os analise, tire conclusões, interprete de forma mais adequada, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Aqui, né, tem uma função, um exemplo que está introduzido, né? Nesse é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 1000, tá? Então, esta função, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, até. Então, esta função, né? X ao cubo menos 20x ao quadrado mais 1000, né? É uma cúbica, certo? Uma função de terceiro grau, né? É um polinômio de terceiro grau aqui, uma função polinomial de terceiro grau. E a gente fala assim, se você olha, né, da parte de álgebra, né? Funções, então é uma curva, né? É uma função que tem máximo e mínimo, né? Certo? Então ela tem uma inflexão, e a princípio deve ter 3 raízes, porque ela tem grau 3, né? Tá bom? E aí, se eu pedir para fazer o gráfico dessa função, né? Entre menos 7 a 20, né? Então, menos 7 a 20 é o eixo eixo X, né? Certo? Eixo das abscissas, né? E eixo das ordenadas, e eixo das coordenadas é o funcional f de x, tá? Então, ele sai com esse valor aqui bem legal, né? Assim, como a gente fala, né? Tinha um máximo e mínimo, e tem um ponto de inflexão, que é esse daqui, né? A função ela está com cavidade para baixo, depois vira com cavidade para cima, né? Esse ponto aqui é um ponto, em algum lugar aqui é um ponto de inflexão, certo? Essa é a característica de uma cúbica, né? E eu comentei que ela tem 3 raízes. As raízes são quando ela encontra o zero, né? Então aqui, provavelmente, né? Abaixo do menos 5, né? Sei lá, menos 6,5, por aí, né? Depois, próximo do 10, né? Depois, próximo um pouco acima do 15, 16, certo? Então, ela tem um máximo no zero, né? Ela sobe até que ela tem 1000, né? Tem um mínimo local, né? Mínimo local aqui, ela sobe até 1000, depois outro mínimo local, entre 10 e 15, um 13 aqui, né? Certo? Ok. 14, está dizendo aqui o texto, né? E as raízes estão falando menos 6, né? Aqui, menos 6, 10 e 16. Eu chutaria até um pouco menos que menos 6,5, sei lá, né? Ok. Então, isso daí, né, pessoal, a gente não fez algebricamente nenhuma resolução, e o gráfico nos dá essas informações, né? Isso é uma análise, né? Uma primeira análise, a gente tem uma teoria básica anterior, um roteirinho, né, teórico, e aí você pega o gráfico e visualiza isso, né, e tira suas observações analisando o gráfico, certo? Então, usando os dados do qual vinha o gráfico. Outro exemplo aqui é um histograma, né? Um histograma é uma representação de distribuição. Então, nesse caso aqui, eu tenho notas de uma turma, certo? A nota foi de 0 a 100. E aqui eu tenho a ocorrência, isso aqui no eixo X, né? No eixo horizontal. E no eixo vertical, eu tenho aqui a quantidade de vezes que essas notas aconteceram, né? Então, por exemplo, nota 0 apareceram muito poucas, né? Certo? Ou nenhuma, né?
Depois, nota 100 também apareceu, aqui parece que não apareceu nenhuma também. Agora, 90, 90 sim tem, né? Entre 9 e alguma coisa, 90 e pouco tem, né? Tem notas aqui, né? Umas 15, sim. E qual que foi a maior nota? As maiores notas estão entre 80 e pouco, entre 80 e 90, certo? 80 e 90 aqui, um trecho, tem mais de 40 notas, certo? Também tem problema que entre 20 e 30, né? Também tem um montão aqui, umas 40 notas também. Então tem a gente chama de distribuição com dois, né? Não, né? Então tem muitas notas 8 e pouco, e muitas notas 3, 2, de 2 e 3, né? Notas baixas, certo? Então, se a média for 50, certo? Então, na média mesmo tem muito pouco, né? Tem muitas notas acima e muitas notas abaixo, né? Tá bom? Então, essa distribuição, esse gráfico que chama de histograma, né? Esse tipo de gráfico, né? Que se chama histograma, ele permite ver uma distribuição de resultados, né? Tá bom? Então, a representação gráfica serve para isso, né? Hoje a gente vai ver histogramas, eu não sei, mas a gente consegue fazer vários gráficos, né? Tá? Com Python. E, concretamente, só que precisa usar a biblioteca, né? Semana passada me perguntaram o que é a biblioteca, então eu tenho que fazer a pergunta antes, né? O que eu quero fazer? No caso, eu quero fazer gráficos. Eu quero fazer com o Python, no meu ambiente aqui do Colab, quero ter alguma ferramenta que me ajude a fazer gráficos. Uma delas é uma biblioteca, né? A gente já tinha visto semana passada uma biblioteca de Math, né? De expressões matemáticas básicas, né? Seno, cosseno, assim, né? Potência e tal. E a potência não, potência também faz, mas raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada, tá? Então, mas aí esta semana a gente quer fazer alguma biblioteca que nos ajude a visualizar dados gráficos. Então, a biblioteca, né, é essa matplotlib, tá? Concretamente, um subconjunto dela chamado pyplot, tá? Então, plot plot é pontuar, tá? Plot é pintar um ponto, né? PyPlot é pintar pontos em Python. E a Matplotlib é a biblioteca, né, que faz isso no subconjunto PyPlot. Então, esse operador ponto, ele é, digamos assim, subconjunto. Então, você tem a Matplotlib e um conjunto menor dele chamado PyPlot, tá? Então, concretamente, o que a gente vai mais usar é a função, né, que é a função específica para pintar pontos, é o plot, tá? Então, vamos lá. Como é que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que importar a biblioteca. Então, aqui o comando é import matplotlib, ponto, né? Pyplot. Esse as aqui é um alias, né? Alias é assim como, né? Né? Assim como, tá? Em inglês. PLT. Então, em vez de escrever todos esses, né? 15, 16 caracteres aqui, eu vou escrever sempre PLT, que aí o comando, o Python, o ambiente Python vai entender que é tudo aquilo lá, né? Certo? É mais fácil, tá? E esse porcentagem matplotlib inline, ó, quando você coloca o coisa do mouse em cima dele, né? Cursor do mouse, ele explica para você, tá? Porque é um comando, né? Da biblioteca matplotlib que permite que eu veja os gráficos no formatinho simples que fica na linha, né? Inline na linha, tá? Então, você dá o comando e ele já aparece o gráfico na próxima linha. Essa é a ideia do inline, né? Tá bom? É uma facilidade aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, né? Clicar. Então, já executou, né? Opção, ok. Aqui a função processador de gráficos é o plot. Então, como eu falado, a principal que a gente vai usar é o plot, né? Então, eu quero colocar esse par ordenado aqui, né? Esse par ordenado x1, y2, né? Nada mais é do que só isso mesmo. É fazer um ponto lá, né? Certo? E depois, outro par ordenado, x igual a 2, y igual a 3. Então, eu faço tranquilo assim, ó. PLT, que é o alias, né? É o as, né? De tudo isso aqui. Então, quando eu escrever PLT ponto, o Python vai entender que é tudo isso aqui anteriormente, tá? Então, é um jeito resumido de escrever aquilo, né? Tá? Então, plt.plot,
Aí tem que abrir o parênteses, né, certo? Põe o primeiro ponto x, a coordenada x aqui, coordenada y, e depois digo que eu quero um pontinho lá. Novamente, o outro coordenado, para ele ter ponto plot, x dele, coordenada y dele, eu quero dizer que é um pontinho lá. Se eu der executar assim mesmo, né? Opa, acho que ele não tinha funcionado, né? Já sei, acho que eu dei um erro lá. Então, só, tirando algum erro, eu não tinha... Pronto. Então, o que ele fez, né? No meu gráfico, eu tinha um ponto que era em x igual a 2, y igual a 3, x igual a 1, y igual a 2. Ele fez, tá? O que eu pedi para ele fazer, né? Um pontinho ele colocou em laranja, outro pontinho ele colocou em azul, tá bom? Ou seja, ele obedeceu o que a gente queria fazer, certo? Então, aqui eu comentando que cada vez que você dá um comando com um plot separado, a princípio ele vai mudando a cor para dizer que é um ponto diferente, né? Se você quer fazer aqui, ó, para um círculo maior, bom, daqui a pouco eu falo como aparece a cor igual, tá? Mas se você quer fazer, em vez de ser um pontinho só, uma bola, né? De circunferência, você coloca a opção O minúsculo aqui, tá? Então, O minúsculo, em vez de ponto, você põe O minúsculo, ele vai fazer o mesmo plot, só que agora ele vai aumentar um pouquinho. Então, ó, o ponto laranja virou uma bolinha laranja e o ponto azul virou uma bolinha azul, tá? Certo? Exercício. Faça um gráfico com os pontos. Aí, para vocês fazerem esse exercício aí, tá? Então, x igual... Então, 3 pares ordenados, né? X igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1, x igual a 3, y igual a 0. Ele automaticamente acerta, né? Para que o gráfico caiba bem na tela, no espaço que está aqui. Então, ele acerta o tamanho dos eixos e a distância dos pontos, né? Para que o gráfico caiba aí, tá bom? Então, aqui, né, pessoal, isso aqui para vocês fazerem, né? E aqui tem outro exemplo, ó. Podemos fazer tudo em uma única chamada plot. Desse jeito aqui, se eu fizer um único plot, tudo vai ser da mesma cor, tá? Por quê? Porque quando eu estou chamando um plot só, ele entende, o computador, o Python, está entendendo o quê? É um conjunto igual. Aqui, né, quando eu estou chamando separado, ele está entendendo que são coisas, são dados, mas pertencem a coisas diferentes. Então, ele identifica diferente, tá? Essa ideia da linha. Mudou a linha, mudou o parágrafo, né? Então, se quando é na mesma linha, é a mesma ideia, né? Se eu mudo o parágrafo, ele entende que é outra ideia. Então, aqui, também, quando você coloca dois comandos aqui, a professora é igual, mais ou menos, né? É o plot, mas a gente está dizendo para o computador que aparecem são coisas diferentes, então ele identifica diferente. Se eu colocar na mesma linha, no mesmo comando plot, ele vai imaginar que ele está interpretando que é tudo igual, então ele vai fazer tudo com a mesma cor, né? Do mesmo jeito. Então, olha só, o PLT plot. Aí eu tenho que fazer, né, esse comando que eu ponho um conjunto de dados x. Então, ó, 1, 3 e 5 são as primeiras coordenadas x de 3 pontos, tá? x1, x2, x6, eu diria, né? Tá bom? 1, 3 e 5. E depois, vírgula, entre colchetes, todas as coordenadas y. Como é que ele sabe? O primeiro coordenado é 1 e 2, tá? O primeiro elemento desse colchetes é o x1, e o primeiro elemento desse segundo colchete é o y1. O segundo elemento do primeiro colchete é o x2, e o segundo elemento do segundo colchete é o y2. O terceiro elemento do primeiro colchete é o x3, e o terceiro elemento do segundo colchete é o y3. Então, ele entende que são 3 pares ordenados, né? Na ordem 1, 2, 3, 4 e 5 menos 1, né? E ele vai colocar bolinha. E aqui, a princípio, né, pessoal, deve ser tudo da mesma cor, né? Ótimo. Ele entendeu direito mesmo, né? O primeiro ponto é 1. O ponto tá meio... Mas é um ponto, né? É ponto flutuante, né? 1, 2, 3, 4, menos 1, ó, 0 tá aqui, né? Menos 1 e 5, certo? Então ele entendeu e botou tudo.
Uma pergunta, é possível colocar entre colchetes, enfim, no caso, na comando.plot, variáveis e, enfim, no caso, como você terceirizar esse ponto, não coloca ele necessariamente fixo, como por exemplo, 1, 3, 5, eu posso colocar para o usuário, né, fazer a anexação dos pontos, por exemplo, através de um input, por exemplo, eu posso fazer com que Assim, esses pontos venham para ali. a gente vai fazer esse exercício, Luiz, tá? A gente vai fazer esse exemplo, tá? Tudo bem? Espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, tá? A gente vai fazer esse exemplo aí. Deixa eu só, desculpa aqui, Lari, não, quem que é? Quem que fez essa pergunta anterior no chat que eu acabei não respondendo? Luiz, nesse caso, Gabriel. Se eu importar a biblioteca com alias, mas eventualmente tentar invocá-lo pelo nome longo, correrá algum erro? Não, Gabriel. Então, se você escrever, tá? Se você escrever, né? Vou fazer exatamente vou fazer exatamente o que o Gabriel está perguntando, né? Tá? Mas aí só que você tem que encarar isso. Eu vou colocar um código a mais aqui, certo? Tá bom? E vou escrever aqui. Tá? Matplotlib, matplotlib, ponto pai, 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 pai. Eu também não lembro direito porque a gente faz uma vez só. PyPlot, PyPlot, né? PyPlot, PyPlot, PyPlot. Tem que pôr plot aqui, né? Plot. Deve executar. Opa! Precisa Matplotlib. excluir esse plot no final ali. Tá Não, plot. pyplot, aí ponto plot ainda. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. PyPlot. Matplotlib, ponto PyPlot, ponto plot. Mat. Tem um H, né? Deve ter um H, isso? Acho que não, acho que não tem. Peraí, deixa eu ver se tem. Mat, PLT, né? É isso, acho que não tem. Não tem. Não, acho que tem sim. Deixa eu ver direitinho como é que é lá em cima. Matplotlib. 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 Matplotlib is not defined. Uau. Aqui então eu devo escrever Matplotlib sem o as, tá? Acho que é isso, tá? Matplotlib sem o as. Vou fazer de novo? Um pouco estranho, mas ó, import Matplotlib. É. Então, o que acontece é o seguinte: como eu fiz o alias, ele pede que você escreva como alias, tá? Então, se eu quero que apareça o matplotlib pyplot, né? Se não der erro, eu tenho que importar ele inteiro e não usar o alias, tá? Ele tá meio burro nesse ponto aqui. Se eu não me engano, no Jupyter Notebook funciona, mas aqui no Colab não está funcionando. Como eu falei, algumas instalações funcionam num lugar e não funciona no outro. E vice-versa. Se funciona em outro lugar e não funciona nesse, tá? Estou resolvendo as perguntas aqui, pessoal. Deixa eu só... antes desse ponto, eu tenho que colocar o import. Certo, eu fiz o import mesmo, certo? Sempre tal. Luiz Henrique, professor, em Python, poderíamos instanciar um objeto da classe como fazíamos em Java? Então, Eduardo, né, eu quero dizer o seguinte, né, aqui a gente não está instanciando, então o conceito não é instanciar, né? Então, para quem não está muito familiarizado, né, pessoal, quando eu estou quando eu estou num programa
que ele vai criar objetos, vai subir objetos na máquina, né? A gente fala isso, né? Esse subir objeto máquina chama-se instanciar, né? Python é uma linguagem, nesse caso aqui, interpretada. Então, eu não estou subindo objetos na máquina. Eu estou usando recursos, né? Mas eles não estão rodando diretamente na máquina. Não quero dizer isso, tá? Então, um objeto que é instanciado, ele entra na máquina, né? E está funcionando na máquina, ele está rodando, né? Quando eu importo uma biblioteca, né? Ela não está rodando, ela está na máquina, ela está na memória do computador. A biblioteca significa assim, por exemplo, eu vou pegar um livro da minha estante, né, e vou deixar ele aqui na minha mesa, tá? Então eu importei, eu estava na biblioteca lá, eu trouxe para mim, estou usando, tá? Mas ele não está trabalhando especificamente sozinho. O conceito de instanciar é complicado, porque o objeto ganha vida e está trabalhando lá por conta, tá? Em Python não é assim. Em Python, quando eu importo uma biblioteca, ela está à minha disposição, mas ela não está trabalhando, ela está à minha disposição. Eu tenho que imperar, é diferente. Eu impero e falo, faça isso para mim, tá? Então, enquanto, por exemplo, eu posso importar uma coisa toda errada, ou que não vai fazer, não funciona nada. Enquanto eu não mandar ela fazer, ela não vai fazer nada. Por quê? Porque eu estou imperando, né? Mas em objetos, em Java, se eu instancio coisas erradas, ela começa a funcionar e pode, por exemplo, um vírus pode detonar o computador, porque ele está funcionando sozinho, né? Aqui não, eu importo, mesmo que a biblioteca esteja tudo errado, não faça tudo errado, se eu não mandar ela fazer, ela não vai fazer, porque eu impero, eu mando nela, tá bom? Então, o conceito de instanciar não funciona aqui, porque eu impero, eu mando que ela faça as coisas, né? Então, ela tem que me obedecer. Então, aí depende do se eu quero fazer coisa errada, ou eu, inadvertidamente, eu faço coisa errada, ela vai fazer coisa errada porque eu estou mandando. Mas ela, por si só, não faz nada errado, porque ela não tem vida própria. Os objetos em programação orientada a objetos, quando sobem na máquina, eles têm vida própria, tá? Ok? Essa apostila está lá no mudo. Gigi, então, Gigi está perdida? Então, Gigi, você perdeu a primeira aula, Gigi, isso é? Ok, vou ler, porque tem uma forma para decorar, por isso perguntei, né? Então, Gigi, funciona assim, Gigi, ó, você entra no Moodle, né? E baixa a terceira aula, né? Tá bom? Gráficos, e baixa no seu computador, né? E aí, busca lá Colab, abre o browser, Google Chrome, né? Aqui, por exemplo, certo? Coloca aqui Colab, tá? Colab Google. E se você clicar nesse primeiro aqui, vai vir acho que vai vir em português, tá? Mas pode ser que ele venha em inglês. Deixa eu ver se vai vir em português ou em inglês. Veio em português, porque aqui está escrito em português. No meu caso, como eu já baixei, né? Tá aqui, ó, gráficos. Aí você clica nele, vai aparecer exatamente essa tela que a gente está vendo aí, tá bom? Então, se você estiver muito perdidinha, acompanhe a aula na medida do possível e depois, com calma, eu vou deixar gravado, né? Tá bom? E você vê com mais calma, tá bom? Marcos Onaga. Marcos, é que se você não põe inline, né? Na prática é o seguinte, se você não põe inline, este gráfico aqui que apareceu, aparece com algumas coisas de formato. Tipo, quando você toca alguma coisa, aparece aqui um play, um negócio de... Bom, algumas coisas a mais, né? Tá vendo essa linha aqui de... entre colchetes, identificada, com várias... alguma coisa escrita aqui, né? Nesse lugar aqui, o Colab bota uma coisa formatada, tá? Para você querer mexer no gráfico. Por que a gente não fez assim? Porque no Jupyter Notebook não precisa fazer isso e sai desse jeito aqui. Então, se você tem tudo isso aqui é um pouco
detalhes a mais, né? Mas já que você perguntou, né? O Jupyter Notebook, ele é mais burrinho, vamos falar claro, e porque está instalado no computador. Quando você faz um gráfico, vem desse jeito aí. No Colab, quando você manda gráfico, ele vem com mais coisa. Então, para que esse formato no Colab seja bem parecido com o do Jupyter Notebook, o pessoal sugeriu colocar esse comando aqui, né? É um comando de formatação, dizendo que tem, no fundo, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, ó. Eu quero uma coisa bem simples, não põe em complicação, tá? Então, não é que seja muito complicado, mas é diferente. Aí senão você faz em casa no jogo. O professor deu diferente. Por que deu diferente? Porque os dois ambientes são formatados diferentes. Porém, se você der esse comando aqui, o Colab formata igual ao Jupyter Notebook. Tá bom? Um jeito simples, eu diria, né? Para quem está começando é mais legal, né? Tá bom? Depois você faz em casa, né? Depois você faz em casa, você já está em casa, mas depois você faz sozinho, né? Você vai ver que só bota alguma coisa a mais, né? Sabe? Tá bom? São coisas legais, mas são coisas a mais, né? Então, vamos lá. A gente estava aqui... Aqui é outro, né? É outro ou é o mesmo exercício? Não, é outro. 2, 4, menos 1. Aqui, né? É outro jeito de fazer, né, pessoal? A gente colocou aqui, né? Na mesma linha, definir o vetor dos x e definir o vetor dos y, né? As coordenadas x, coordenadas y. Primeiro colchete da coordenada x, segundo colchete da coordenada y. Aqui você pode definir os vetores antes, tá? Chama de arrays, em Python chama array, tá? No geral chama lista em português, tá? Seria uma tradução, né? Então, mas em Python chama de array. O array de x, tá? Array de x. Então, entre colchetes, então 1, 3 e 5, primeira variável, e o array dos y, 2, 4 e menos 1. Esse cerquinho aqui é o comentário, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável de 3 dimensões, né? X, onde, né? Cada elemento dela é uma coordenada de um par ordenado, né? X1, X2, X3. Na verdade, X0 começa do índice 0, né? X0, X1, X2, Y0, Y1, Y2, tá? Então, na hora da PLT plot com esses três aqui, agora eu acho que eu tenho que executar de novo aquele import inicial, pessoal. Senão, vamos ver se vai dar errado. Vamos ver se vai dar errado, tá? Provavelmente vai dar errado. Ele vai dizer que ele não entendeu o que é o PLT plot. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver o que vai acontecer. Não, até guardou, mas eu fiz 2 import e ele entendeu os dois, né? Então, ele PLT plot x, y, o, ele foi procurando cada elemento, né, do x, o primeiro elemento dele, pegou o primeiro elemento do y. Esse aqui, o segundo, o terceiro com o terceiro. Tá bom? O meu problema no PLT plot. A Larissa, provavelmente você não executou legal esse comando, tem que executar de novo. O Python, na verdade, não é que é só o Python, tá? A instalação, não é que a instalação. A comunicação pode dar problema, por alguma razão. Então, você tem que executar de novo esse comando aqui, ó, dessa primeira linha aqui, ó, essa linha 2, no meu caso, né? Tem que vir aqui e executar de novo, ó, executa de novo, ele, entre aspas, refaz, né? E apaga o anterior e faz de novo, tá? Então, aí ele está dizendo que toda vez que entrar tudo isso aqui é PLT, né? Aí você faz de novo esse e aí vem de novo e executa esse comando aqui que ele deve funcionar, tá bom? Tá bom, Larissa? Tenta isso aí, né? E eu vou executar de novo esse aqui, ó. Na verdade, eu vou executar com um a mais. Eu vou dizer aqui, ó, eu vou colocar 4 e 3 aqui. E menos 2, vou colocar menos 2, tá? Coloquei 4 coordenadas. Eu vou executar de novo para aparecer um quarto ponto, tá? Como eu falei, ele automaticamente ele reescala o gráfico, né? Ele faz caber lá dentro, tá bom? E você pode fazendo, né, na medida da sua, você pode fazer a medida dos seus dados, da sua necessidade. Você está imperando. Esse é o legal aqui, né? A gente está mostrando que a gente está imperando, a gente está mandando ele fazer. O que a gente mandar ele fazer, logicamente, ele tem que
Eu tenho que combinar um jeito de a gente comunicar coisas que ele entenda, né? Tá? Eu tenho que mandar do jeito certo, da forma com que ele entende, eu mando e ele faz, né? Bem assim, tá? Exercício. Então, eu não vou também fazer, vocês façam, né? Usando apenas um comando plótico, aí, no fundo, vocês vão ter que colocar esses pares ordenados nesse, né? Pode ser tanto uma linha só, né? Vocês que sabem, ou definir os pontos antes, né? Ó, vamos ver aqui então, qual é o exercício. Um comando plot, mas você pode escrever anteriormente os vetores ou escrever os vetores lá dentro do plot mesmo. Tanto faz, né? Tanto faz, tá bom? Em geral, a gente gosta de fazer definindo antes para ter os nomes das variáveis definidos no meu sistema. Por quê? Porque em vez de ficar digitando sempre cochetinho, valorzinho, eu sempre falo, não, eu quero x, né? x1, né? y1, tá bom? Então, eu quero dar nome para as variáveis. No fundo, é uma maneira literal de trabalhar, né? Tá bom? Tudo bem? Então, o que a gente viu até agora, né, pessoal? A gente viu como funciona o comando plot, da biblioteca matplotlib, subconjunto pyplot, tá? Tudo bem? Então, o ponto pyplot significa subconjunto. Então, a biblioteca matplotlib tem um subconjunto pyplot, que a gente está acessando e a gente está acessando concretamente o comando plot, tá bom? É isso que a gente está fazendo em cada linha de comando aqui, né? Quando a gente faz assim, plot, tá? Isso aqui, a primeira coordenada x, né? Vírgula, todas as coordenadas y, com bolinha aqui, não, círculo, da biblioteca PLT, que era o alias do matplotlib.pyplot. Certo? O Luiz fez uma pergunta aqui. Professor Mário, o gráfico também faz acomodação de matrizes? Então, isso daqui são duas linhas, né? Mas poderia ser definido antes, né? Definido como matriz. Poderia ser primeira linha da matriz, segunda linha da matriz. É só questão de chamada. Eu não vou entrar com essa agora, porque a gente vai ter mais na segunda parte do curso, depois do seminário, a gente vai trabalhar direto com matrizes. Qual é a ideia de lista de listas, né, pessoal? Que o Luiz até perguntou, né? A bidimensional, ou a multidimensionalidade, né? Não só a dimensionalidade de um array, né? É um conceito que está ligado mais, né, na ciência de dados, à combinação, né, de características. Combinação de características. Matriz é um pouco isso, né? Então, um array de dados é uma característica. Por exemplo, coordenadas x. Outra característica, coordenadas y. Nomes, datas, idades, alturas. As combinação de características são tabelas, né? Tabelas, depois matrizes. Então, na segunda parte do curso, a gente vai ver matrizes, né? Por enquanto, não. Então, faz, né, Luiz? Mas agora não, porque complica. Complica. Eu acho que a gente tem que ser... a gente está dando aula para vocês, né? Estão pleiteando serem professores. Ser professor, né, pessoal? Dar a informação adequada para o passo adequado do aluno, né? Eu sei que entre vocês, deve ter gente que está, né? Puxa, está muito... Podia ser mais rápido. Ok, mas também deve ter gente que fala assim, puxa, professor, está muito rápido, eu não estou entendendo. Então, a gente tem que manejar essa ideia do apressar e devagar, né? Apressar e mais devagar. Então, a gente tem que fazer em geral, né? A gente dá uma aula típica, mas, né? Nem tanto correndo, nem tanto devagar. Né? Tudo bem? Ok? Mas, em geral, a gente tenta dar isso no presencial. Aqui é um síncrono, aqui é um online, a gente está fazendo um síncrono. Então, respondendo ao Luiz, existe essa possibilidade de conjugar dados, né, de espécies diferentes, né? Matriz. Porém, vamos fazer com calma depois do seminário, né? Tá bom? A gente já vai trabalhar um pouco com isso em tabelas, né? Que é a próxima aula.
Mas agora no gráfico aqui, vamos trabalhar com mais simples, né? Que primeiro, né? Coordenadas x e coordenadas y, tá? Multidimensionalidade, vamos trabalhar depois, tá bom? Ok? Então, um pouco de calma aí, né? A gente vamos fazer passo a passo, né? Às vezes, né, pessoal, parece bobeira que eu vou falar, mas isso é a didática, né? A didática é apresentar as coisas de alguma forma que não pareça too much, né? É demais, né? Quando, de repente, parece demais, o aluno ou a aluna fala assim, ai, caramba, não estou entendendo nada, né? Foi demais para mim, né? Eu, inclusive, não quero mais assistir essa aula. Pode acontecer, né, pessoal? Então, tem que tomar cuidado para a gente não fazer as coisas too much, né? É demais, tá bom? Ok? Então, vamos passar para a segunda parte, que é a biblioteca NumPy, né? A NumPy é outra biblioteca. Então, vamos lá. O que a gente fez até agora? A gente fez o Matplotlib, né? Que a gente usou a função, né? Plot. Bem legal. Mas agora eu quero fazer uma biblioteca, usar gráficos na biblioteca, ou, na verdade, incorporar, perdão, a gente vai continuar usando a Matplotlib, mas agora também eu quero incorporar trabalho com arrays. A biblioteca NumPy, né, é uma biblioteca que faz trabalhos com operações com arrays, tá? O que é um array? Uma lista, né, de dados, um vetor de dados, e eu vou agora chamar uma ou duas, não lembro quantas funções tem nessa aula, mas que a gente vai usar, fazer algumas operações com arrays, né? Então, vamos usar, a gente fala operações vetoriais, né? Qual é o segredo das operações vetoriais, né? As operações vetoriais, o grande segredo delas é que por exemplo, se eu tenho várias notas de uma turma, né? Várias notas de uma turma, eu tenho notas. Logicamente, eu posso fazer a conta aluno por aluno, né? Então, quero tirar, sei lá, a nota do aluno era prova 1 mais prova 2, 30%, 30% da prova 1, 40% da prova 2, dá 70%. Mais 30% de trabalho, né? Então, eu posso pegar, né? Nota do aluno 1, prova 1, somo, multiplico por 0,3, prova 2, 0,4, trabalho mais 0,3, igual nota final, certo? Então, beleza, calculei a nota do aluno. Agora, nossa, eu tenho 36 alunos, professor. Daria para fazer de forma automática? Sim, né? Se eu quero fazer uma operação, né? Todas as notas da P1 dele, todas as notas da P1 dele, né? Todas. Multiplico por 30%. Somo com todas as notas de todos os alunos. Sentido, a conta é a mesma, mas o aluno é diferente. Eu não vou misturar as notas, eu vou só fazer a conta igual, né? Todas as notas do P1, mais 40% todas as notas da P2, mais 30% todos os trabalhos, e aluno por aluno, isso é uma operação vetorial. Uma operação vetorial de arrays, né? Ela quer trabalhar com um grupo de dados de forma igual, né? Tá bom? Então, vamos fazer aqui. Importante. Esse tipo de gráfico aqui, eu acho que a gente vai fazer com o NumPy, mas aqui eu estou seguindo esse tipo de gráfico que chama de gráfico de dispersão. Esse gráfico aqui, né, pessoal? Então, o que ele fez aqui? Eu tinha vários pontos, né? Pares ordenados, x, y, x, n, y, n, sei lá, 200 pontos, sei lá quantos pontos, né? E colocamos um plot, né, em cada um, né? Então, esse gráfico aqui é chamado gráfico de dispersão, né? O que é um gráfico de dispersão? Está apresentado aqui, né? Um gráfico de dispersão, né? Que até aparece no Excel e tal, né? É um gráfico que apresenta um ponto para cada par ordenado, e a gente vê como é que esses pontos se dispersam ao longo do plano X, caracterizando XY, né? É isso daí, isso é um gráfico de dispersão, tá? Então, claramente, né, pessoal, todos os X é um tipo de dado, todos os Y são um tipo de dados, e eu talvez gostasse de fazer coisas trabalhando vetorialmente, né? Pergunta, o que você consegue perceber nesse
gráfico, né? O que vocês conseguem perceber nesse gráfico? Deixa eu fazer essa pergunta. Depois eu... Então, o que vocês conseguem perceber nesse gráfico? O que se consegue perceber nesse gráfico? Você percebe? Vou adiantar coisas da aula, de alguma aula aí, tá? Posso responder, professor? Escreve, escreve. Ah, claro. Ninguém percebe nada? Certo, isso daí, Gabriel. Perfeito, né? Ok, Gabriel. Isso aqui é para dar um pontinho de bônus, né? Pontinho não, é os bônus, né? Funciona assim, pessoal. Aí eu somo no final. Por exemplo, se teve, fulano de tal teve 40 pontos, né? De bônus, 40 positivos, a gente fala, né? Então, isso vai valer 0,3, né? Então, quanto vai ser cada um? Só no final, tá? Só no final. Então, mas eu digo só que cada aula eu vou distribuindo bônus, né? A gente vai acumulando, né? Então, é um bônus, né, de participação. Outro aqui, Luiz Henrique, uma faixa na qual todas as posições um verdadeiro grande vetor. Não é muito bem... na faixa, né, acho que tem que tomar cuidado. Então, viu, Luiz, o que o Gabriel falou é mais certo. Existe uma distribuição em torno de uma reta aqui, né? Tá bom? Não sei se deu para entender aqui. Larissa, então... Ok, Gabriel. Então, ó, Larissa, aqui tem uma reta, né? Aqui tem uma reta. A gente fala que tem uma correlação entre esses pontos. Esse é o termo técnico, é uma correlação, tá? Em torno de uma tendência linear. Existe uma tendência linear aqui, né? Inclusive, ela passa pelo 0, 0, tá? É uma função afim, a gente fala, né? E se você fizer uma reta aqui, ó, um ajuste de reta, em laboratório, né? Vira e mexe, se pede para fazer isso. Faça o ajuste da dispersão. Então, você vem aqui, faz uma correlação, né, uma regressão linear, e aparece aqui, vai aparecer uma reta, em torno do qual os pontos estão dispersos. Tá? Logicamente, isso é uma análise que extrapola a nossa aula aqui. Não é que extrapola, não, o que é isso? Isso extrapola, mas a gente vai ver que esses pontos estão distribuídos perto de uma reta aqui, uma tendência linear, tá? E a ferramenta computacional é uma regressão linear, tá? Que hoje é gráficos, hoje não é regressão, hoje é gráfico só, tá? Vamos lá. Tá bom? Sim, mas eles não são lineares. Não, a gente não falou disso, Luiz. Não é que os dados são... Existe uma tendência, né? Não, professor, eu consegui ter lugar. Não sei se vocês perderam meu comentário lá em cima. Aqui, comentário, Larissa? Os dados estão aumentando, não a quantidade, mas o valor. Os dados estão aumentando. Então, Larissa, eu não sei dizer... quer dizer, existe uma tendência crescente aqui. O crescente e decrescente é um problema, tá? A gente não sabe quando eles foram coletados, tá bom? Então, a questão, né? Então, essa coisa do andando, do aumentando é um problema, complicado. Existe uma distribuição em torno uma distribuição em torno de uma tendência linear. É isso que a gente pode falar. Se estão aumentando é outra coisa, tá? Então, essa questão é uma análise, né? Tem que fazer depois, né? Como eu falei, o que você está analisando depois, a conclusão é depois. A matéria é só para a gente fazer a ferramenta que vai ajudar a tomar decisões. A gente não vai tomar decisão aqui no momento. A gente vai fazer a representação para que a gente possa depois tomar a decisão, certo? Sim, dá para calcular, mas é outra aula também, Luiz, tá? Dá para calcular, mas é outra aula. Sobre estatística, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos usar a biblioteca NumPy, né? Então aqui, né, a provocação era para quê? Para você, puxa, eu vou ter que digitar todos esses pontos aqui,
Então, resposta primeiro é, se você está coletando os dados, tem que digitar. Se está coletando os dados, tem que digitar, tá? Se você está coletando, uma hora você tem que digitar. Ou escanear, não sei como é que você vai coletar o dado. Mas, se você está fazendo uma simulação, muitas vezes você faz uma simulação. Tá? A simulação é quando você está automaticamente gerando os dados, tá? Então, a biblioteca NumPy faz contas com arrays que ela pode fazer simulações, né? Então, olha só, primeiro tem que importar a biblioteca. Import NumPy como NP, né? De novo, para não ficar digitando muitas, né? Normalmente, é bom sempre ter no nome do alias 3, 2, 3, 4, né? Então, para quê? Para ser rápido, né? Math, por exemplo, não precisa fazer alias porque já tem 4 letras, né? Tá? PLT são só 3, né? E aqui NumPy 2. Então, execute a célula abaixo. Então, essa célula aqui faz o quê? Então, a função da NumPy array, né, array range, ele cria um array, o A aqui é o array, né? Range é o intervalo entre o intervalo que eu quero criar está aqui, ó, né? Se eu deixo aqui no primeiro valor, né? E depois do parênteses, abrir o parênteses, o primeiro valor é o início da faixa. Então, começa no 0, vai até o 10, e o terceiro valor ele é o passo, de ponto 1 em ponto 1. Então, olha só, se eu executar aqui a função, né, ele faz. Então, logicamente, eu coloquei o X para ele imprimir. Né? Então, ó, de ponto 1 em ponto 1 até o ponto 9, porque o 10 até, né? O limite é 10, tá? Então, ele não incluiu o 10 porque o limite é 10, tá bom? Então, uma lista de números de 0.0 até 9.9, de 0.1 e 0.1, tá bom? Se você não especificar nenhum incremento, o incremento é um unitário, né? Então, se eu fizer esse comando aqui, np arrange a10, né? Ele vai criar de 1 em 1, né? Começando pelo 0 até o limite, né? O superior, é menor. Então, não tem menor, não é menor igual, tá? Só menor, né? Exercício. Crie um vetor lista. Deixa eu ver como é que estão as. Então, tá bom. Exercício. Mostre que um vetor. Só, né, pessoal, só para dar um exemplo aqui, um terceiro exemplo, né? Então, se eu fizer aqui, né, ponto 5, certo? Vai fazer de meio em meio, certo? Tá criando de meio em meio. Tá bom? Então, o valor que eu quiser, né, certo? O professor, eu queria incluir o 10, então você tem que botar um 10.1. Você colocar 10.1, ele já vai incluir o 10. Porque é menor, né? Então, não incluiu o último valor, tá? Ok? Então, exercício. Crie um vetor lista. Vetor é o nome genérico, vector em inglês, e lista é o nome em português, né? Na verdade, lista é a tradução de array em português, tá? Definida pela computação. Com início em -10 e fim em 10, não incluso 10. Com incrementos de 0.5. Já está quase, eu já quase, não, aqui eu incluí o 10, né? Então, vocês fazem, é o exercício que vocês façam aí, tá? Certo? Que é o mesmo? Assim, o primeiro é não incluso e o segundo é incluso. Já dei a resposta aqui sem querer, já dei a resposta para vocês, tá? Gustavo, esse tá bom. Deixa eu dar um ok, Gustavo. Ok, Gustavo, tá bom? Esse é o não incluso. E o ok, Luiz Henrique também. Não, ok, Luiz Henrique, tá? Esse é o incluso, tem que subir um pouquinho o valor do segundo, né? Tá? Ok. Tudo bem? O exercício anterior era não incluso o último, e o segundo é o incluso Alex Costa. Perfeito. Ok, Alex. Ok, Alex.
Perfeito. Esse é o incluso, né? Podemos criar alguma dúvida, pessoal? Podem ir perguntando por momento, né? Alguém está perdidão? Alguém está perdidona? Alguém está assim, nossa, mas tô viajando aí e tal. Alguém está alguém está fora do ar aí, pessoal? Aproveita para tomar uma aguinha, né? Alguém está precisando de uma ajuda, sim? Nossa, sim, eu tô. Júlia, você tá. Raíssa também. Eu. Vamos lá. Júlia, você entendeu a função plot, Júlia? Júlia entendeu? Júlia, Raíssa e Camila. E Lorena. Vocês entenderam a função plot ou não? Plot, entenderam a função plot? Que a gente está entrando no NumPy, né? Vocês entenderam? Lorena entendeu. Mais ou menos, Camila. Não entendi. Exercício não incluso. Ah, não entendeu. Tá. Ok. Então, aqui, vamos fazer isso aqui, tá? Então, peraí, deixa eu só. O plot entenderam ou não? O plot não entenderam. Vamos ver. Entenderam o plot? Alguém não entendeu o plot? Quem não entendeu o plot? Quem não entendeu o plot? O plot, digamos assim, passou, né? Então, só que eu não fiz essa pergunta. Alguém não entendeu o plot? Quem não entendeu o plot? Uma pergunta. Alguém? Todo mundo entendeu? Tá bom. Então, agora a gente está fazendo o NumPy, tá? Estamos passando passando a régua aqui, é o NumPy. Então, parece que veio a primeira dúvida sobre o não incluso, né? Então, ó, crie e mostre um vetor lista com início em -10, começou em -10, e no fim 10 não incluso. Então, olha só, resposta, eu não vou incluir. Então, deixa eu digitar aqui, né? Tá? Isso aqui é a resposta do professor, tá? Certo? Eu coloco o MM, tá? MM é a balinha, né? Então, vamos lá. NumPy, ponto, arrange, certo? X, né? X, que estou falando, X igual, né? X igual NumPy arrange, tá? O primeiro valor, -10, né? Primeiro valor, -10. Segundo valor, último valor, né? 10. O senhor vai mostrar a biblioteca Pandas? Hoje não, Gustavo, porque o Pandas é na aula de tabelas, tá? Tabelas. Sim. Planilhas e tabelas. Tabelas e planilhas, na verdade, é a mesma coisa, né? Tá? Então, vírgula 10. Então, vírgula 10 não, vírgula ponto 5, perdão. Ponto 5. Então, né? Primeiro elemento, início, né? Primeiro elemento é o início do range, né? Range é faixa, né? Segundo elemento é o fim do range, só que não incluso. Então, começa em -10, incluso, menor do que 10, até 10, só que a princípio é menor, né? Menor do que. Então, -5, de meio e meio. Se eu der esse aqui e mandar imprimir, se eu fizer X, mostrar o X, se eu executar, ele vai aparecer 19 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 19 não, eu tô doido. 9 40 pontos, né? Então, não incluiu 10, certo? Não. Entendeu agora? Entenderam, pessoal? Entenderam a sintaxe do range, né? E por que não inclui o 10? Porque ele é menor, né? Tem que ser menor do que aquele, tá? Agora ficou mais claro. Agora eu vou incluir o 10, tá? Vou fazer o segundo exercício, incluso 10. Então, eu vou copiar exatamente o primeiro, tá? Vou copiar o primeiro exatamente, né? Resposta do menino, tá? Resposta do menino, tá bom? Então, aqui agora, como eu quero fazer menor, então eu vou colocar 10.1. Qual que eu coloco 10.1? O 10 é menor do que 10.1, né? Então, quando o extremo limite superior, né, já é menor, ó,
ele deve incluir o 10. Ah, eu tenho que mandar imprimir, o X. Se não imprimir o X, ele faz, mas a gente não vê ele fazer, tá? Aí, incluiu. Tá bom? Também fiquei com essa dúvida, porque não foi só incluído. Por que não foi necessário? Porque o print é quando no meio do... vamos fazer o comando print, só para vocês verem, tá? Print. Para você ver o que ele está entendendo, né? Vou fazer embaixo para a gente comparar, tá? Deixar o X aqui, e no de baixo eu vou fazer com o print, tá? Só que eu vou ter que colocar mais código. Um código mais aqui. E vou botar o print X, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Qual que é a diferença de um comando para o outro, né? Quando eu só falo X, ele me responde. Eu estou perguntando, o que é o X? O X é um array que tem todo esse negócio aqui, tá? No comando de cima. Quando eu faço print X, eu já estou dizendo, eu já estou mandando, ele está me respondendo a meu comando, né? Então, eu já sei que é um array, tá? Eu estou mandando para o meu array. Então, ele só vai dizer o array começa e termina. O começa do array é essa colchete aqui, certo? E termina o array aqui. Mas ele não respondeu que é um array porque porque o X poderia ser uma frase, tá? Ok? Um script, é uma string, né? Então, ele está dizendo, é um array de números que começa no -10 e acaba no 10, tá? Na verdade, ele não fala que o primeiro elemento é esse aqui, né, e vai indo e até o último aqui. Ele não sabe o que tem lá dentro. E aqui, quando eu falei print X, imprime o array X. E aí ele já fala, começa nesse aqui e acaba nesse aqui. Então, o comando é diferente e a resposta é diferente. Os valores são os mesmos. Sim, mas a pergunta que fez é diferente. Aqui, eu estou perguntando, o que é o X? Né? E é o array. Print X, eu sei que é um array e ele está imprimindo os valores dele. Tá? Então, a resposta... o entendimento parece igual, mas a pergunta foi diferente. Tá? Eu imperei diferente no Python. Tá? São equivalentes, no sentido de um gabarito de uma prova, por exemplo. São equivalentes, né? Mas entender que quando a gente está pedindo para o computador, ele vai responder o que a gente está perguntando, né? Nesse aqui eu estou perguntando, o que é o X? Deve ser um array. Agora, você imprima o X, que é um array. Estou dizendo que ele é um array, tá? Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Podemos criar, professor, quando eu tento fazer direto no IDE, shell, está dando erro. Tem outro comando lá? IDE shell. Você está falando do Jupyter Notebook, é isso? O Rodrigo está falando do Jupyter Notebook? É útil para você não ter certeza sobre o que está aguardando a nova olhada. Sim, sim. Quando você está... É um debug, né? Te fala, né? Quando você quer saber o que está lá dentro, é legal, né? Professor. Então, Rodrigo, eu não posso responder no meio dessas coisas, exatamente por causa eu não sei a instalação que você tá? A gente precisaria conferir depois a instalação sua, tá bom? Então, no momento eu vou deixar pendente, se você quiser a gente verifica depois, né? Por isso que eu comentei, as instalações diferentes exigem assunto diferente, no fundo atenção diferente porque a sintaxe pode ser diferente, tá? Vamos lá. Podemos criar o valor de y usando x e expressões matemáticas. Então, aqui, ó, finalidade desse todo esse momento aqui é para a gente fazer automaticamente o array, né? Então, vamos lá. Então, eu fiz um array de -10 até, eu quero incluir o 10, aqui quando eu pus 10.1, eu quero incluir o 10, de 4 em 4, né? Aí o print x vai mostrar os valores de x. Aí faz uma função em cima dele, ó. Olha só. Então, aqui eu estou fazendo uma operação matemática, sei quanto é calculando graus Celsius, Fahrenheit, por exemplo, então eu estou fazendo uma função quadrática em cima dele. Então eu pego todos os x, ponto a ponto, né? E, ponto a ponto, faço x vezes x. x1 vezes x1, x2 vezes x2. Então, ponto a ponto, eu levo ao quadrado de cada um,
menos o dobro de cada um dos elementos, mais 1. Então, a cada elemento do array, eu aplico essa função quadrática. X² menos 2x mais 1. E vou imprimir o y, tá bom? E, né? Vai aparecer, né? Ó, primeiro apareceu os valores. Então, 10, menos 10 até 10, né? 10.1 eu vou incluir o 10, né? De 4 em 4, então é menos 10, 6, menos 6, menos 2, 2, 6 e 10. Então, são 6 valores. E a cada um deles eu faço x² menos 2x mais 1. Só cuidado que o primeiro aqui é negativo, né? Então, vai dar x² vai dar 100, menos 10 vai dar mais 20, vai dar 121. Aí, mais 1, 121. Aí deu 49, 1 por 1, né? 1 por 1. 81. E aí eu vou plotar, né? Vou plotar ponto a ponto, né? Todos os vetores x, x, o primeiro ponto é menos 10, 121, o segundo ponto é menos 4, 49, o segundo ponto, terceiro, quarto, que para de nada, né? 6 pares de nada. Vou plotar e vai aparecer com pontinho. Tá aí. Eu fiz o plot com os pontinhos, né? Certo? Eu poderia fazer o plot com cruzinha, né? Cruzinha, tá? Vai aparecer cruzinha, né? Poderia fazer o plot com asterisco aqui. Poderia fazer com asterisco, tá? Asterisco. Vai aparecer com asterisco. Tá bom? No caso, uma estrelinha, né? Mas tudo bem. Assim. Então, ele faz o que eu mandar, né? Tá bom? Vamos lá. Olha o que acontece quando repetimos o gráfico anterior sem colocar o pontinho, ou no caso, deixa eu deixar o pontinho para não ficar errado com vocês, né? Então, pontinho, para não ficar errado com o notebook, né? E o que acontece quando se eu não colocar, se eu não especifico o que eu marco, isso que chama marcador, o marcador do ponto, né? Ele vai fazer uma interpolação linear. O que é uma interpolação? Ele vai ligar os pontos, tá? Ligue os pontos e ache o coelhinho onde o Cebolinha... ligue os pontos e ache onde o Cebolinha escondeu o coelhinho da Mônica, né? Como é que chama o coelhinho da Mônica? Eu não lembro. Bom, não lembro. Titã, não é? Titã. Bom, é o coelhinho da Mônica, né? Então, ele pegou os pontos, né? Eu não disse o marcador, né? Sansão. Boa, Lu. Sansão. OK. Luiz. OK, Thaís. Ainda. Né? Tá, Sansão, exatamente. Então, o que ele fez, né? Nesse comando plt, né? Matplotlib, pyplot, né? Então, plt, plot, ele vai ligando os pontos, tá? Que eu chamo de interpolação linear, né? Então, professor, né? Ficou legal isso? Bom, se você quer ligar os pontos, ficou legal. Ele se ligou, ele fez, pega uma régua e vai ligando os pontos, né? Tá bom? Ao invés de colocar os círculos, os pontos são ligados por uma linha. Chama interpolação linear. Ele liga, né? Interpola é ligar, né? Fazer uma ligação, né? Com linhas, tá? A linha usada de pontos são retas. É por isso que o gráfico, que é uma parábola, ficou com quinas. Quinas são esses bicos aqui, né? São biquinhos aqui. Tá? Então, não ficou legal no sentido de... Não ficou um gráfico bonitinho, né? Certo ou não? Como consertar isso? Eu tenho que aproximar os pontos, pessoal. Então, se eu quero... se eu quero fazer uma... Pitágoras fez, né? Quero aproximar o polígono, fazer uma circunferência, eu vou fazendo polígonos cada vez com mais arestas, né? Extremidades, certo? Vértices, né? Eu vou ligando eles, vai ficando... Quando o número vai tendendo a infinito, vai ficar uma circunferência, certo? Ok? Polígono regular. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou... x igual, né? O que tem esse coisa 2 aqui? 2x aqui. X igual a NumPy, array de menos 10 a 10.1, de ponto
2 em ponto 2. Então, em vez de ser de 4 em 4, vai ser de ponto 2 em ponto 2. Aqui eu não estou pedindo para imprimir, porque senão vai ficar um monte de ponta, então, né? E y igual a x quadrado mais menos 2x igual a mesma função e plot nisso. Vamos lá, vamos executar, né? Aí, né? Ficou bem lisinho. Ele continua sendo ligado por pontos, pessoal, por retas. Só que as retas são muito pequenininhas, tá? Então, conforme vai aproximando as retas, aí vai ficando suave, tá? Assim obtemos o gráfico da função, né, de forma mais suave, né? Smooth, que a gente fala, smooth, né? Tá? Exercício, façam de vocês aí. É a função, acho que do começo, né? A cúbica, né? É parecida, não é a mesma, acho que é parecida, tá? Entre menos 5 e 2. Tá bom. Para usar as funções seno e cosseno, então, temos... vamos fazer aqui, né, pessoal? Usa outras funções da NumPy, tá? Então, olha só. Eu quero usar seno, quero usar cosseno, né? Qual que é a diferença do seno e cosseno da NumPy para a Math, né? A NumPy calcula o seno e cosseno de um vetor inteiro. E a Math calcula de ponto em ponto. Pode ser, você pode fazer a mesma coisa, né? Vai chamando, você tem 10 pontos, chama Math 10 vezes. Ou bota todos os 10 pontos num vetor, num array, e chama NumPy, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, né? X igual a NumPy por A, o array de range de 0 até 10.1, ou em cima, né? O maior, de ponto 1 em ponto 1. Então ele está incluindo 10, né? Tem início em 0, fim em 10, incluindo 10, porque coloquei ponto 1, né? E aí eu faço y igual a raiz quadrada, aí o SQRT também, ele vai calcular, o SQRT do Math calcula ponto a ponto, um por um. Da NumPy, calcula do vetor inteiro. Então, aqui vai ter 10 elementos, né, certo? Então, ele vai calcular de uma vez só. Vamos lá. Chamar operação vetorial, né? Aqui ele deu, né, o nome da biblioteca. Ok. Então, ó, NumPy.sqrt. Eu estou calculando a raiz quadrada, né? Eu estou chamando essa primeira raiz quadrada aqui. Abre parênteses, né? O que vai ser a raiz quadrada? NumPy, ponto, todos os senos do x, vezes todos os cossenos do x, NumPy, né? De uma vez. Mais 2, ponto a ponto, né? E plota todos eles. Vamos lá. Pronto. Então, fez o raiz quadrada do seno x vezes cosseno x mais 2 de todos os pontos. Tá? Note que usamos num par para perfeito. Exercício, tá? Façam aí, né, pessoal? O gráfico para a função seno vezes seno x mais cosseno x ao quadrado. O quadrado é SQRT é raiz quadrada. O quadrado é elevado. Aí você tem que ver a sintaxe, tá? Então, vamos lá. Puxa vida, o Eduardo, eu não vou... É que como é exercício, eu não vou executar aqui na frente, então, tá? Ah, já tinha aqui a resposta? Ah, tá, perdão, já tinha a resposta aqui. Vamos lá. Deixa eu só conferir se a sintaxe está certa. NumPy menos 5 a 5, né? Incluindo 5, tá? Ponto 1 em ponto 1. NumPy seno x vezes, aí abre parênteses, né? NumPy seno x, mas NumPy cosseno x elevado tudo ao quadrado, né? Tá? Plot, PLT plot. Vamos executar esse negócio aí. Perfeito, doidinho, né? Então, é uma função quadrática do seno com o cosseno. Tá, então deu essa
Por que que apareceu negativo? Porque eu estou multiplicando pelo seno fora do quadrado, né? Certo? Aí aparece negativos. Um seno com uma corcovinha aqui no meio, né? Ficou legal, né? Ficou bonita, né? Ficou bonita. Bom, então é uma função sintética, né? A gente criou essa função aí, né? Duas ou mais funções juntas. Vamos lá. Se fizermos mais de um plot na mesma célula, eles vão aparecer juntos. Isso é muito útil para criar gráficos. Então, o que que é isso? Eu estou fazendo vou fazer gráfico, assim como tinha pontos, linhas separadas, e aparecer pontos com cores separadas, diferentes. Aqui vão aparecer gráficos com cores diferentes. Olha só, pessoal. Eu tenho um range do x, né? De menos 10 a 10, incluindo 10, de ponto 1 a ponto 1. Eu faço y igual ao seno, eu imprimo, né? Eu ploto o x seno, né? Tá? Que é o y é seno. Depois o z vai ser o cosseno. E aí vai aparecer o y em função de x e o z em função do x vai aparecer com cores diferentes. Por quê? Porque eu estou mandando ele fazer. O mudo de linha, eu estou mandando ele fazer coisas, distinguir. Então, olha só. Aparece aqui o seno. O seno está em menos 10. Não, onde está zero, né? O seno está em azul e o cosseno está em amarelinho, laranja, né? Certo? Eu poderia definir a cor. Vamos definir daqui a pouco, né? Professor, tem mais. Gabriela, tem uma lista, tem exercícios resolvidos na aula. Professores, né, de bases, prepararam uma lista de resolvidos, exemplos, né? E para vocês fazerem, né? Tá? Ok? Tá, eu não vou fazer porque tá previsto para vocês fazerem sozinhos, né? Ok. Então vamos lá. Exercício. Faça dois gráficos juntos. Aí vocês façam os gráficos juntos, tá? Então, gráfico junto significa imprimir com cores diferentes, ou seja, linhas diferentes, plots diferentes, né? Tá bom? Só, né? Tem exercício para vocês fazerem, né? Algumas funções matemáticas da função da biblioteca NumPy, né? Que é de arrays, né? Então tem seno, aqui sempre é em radianos, né? Por que que se usa radianos, né, em graus, né? Porque radianos é a unidade matemática mesmo, né? A unidade matemática, né? Da reta ou do mapeamento real é radianos, né? Medidas em raios, que é uma unidade matemática, né? Então, essas outras unidades, graus, grados, tal, são definições de interpretação humana, né? Radianos é uma definição, é uma unidade intrinsecamente matemática, eu diria, né? Tá bom? É a unidade de raios do ciclo, né? Não tem como converter para decimais, graus centígrados, é isso, Jean? Graus centígrados? Graus centígrados? Decimais, eu não entendo grau decimal. Centígrados, né? 360 graus, é isso que você está falando? Tem graus, né? Sim, você tem que usar uma biblioteca. Ou você faz a funçãozinha, ou você faz a biblioteca, né, Jean? Então, vamos ver se tem um exemplo aqui. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Talvez tenha, depois vamos ver. Mas você tem que fazer uma regrinha de 3 na função, ou você usa uma função de conversão, tá? Eu não lembro qual que é, mas se tiver no notebook, ele vai lembrar a gente, né? Mas com certeza dá para fazer. Tudo dá para fazer se você sabe a fórmula, né? Tá? Ou a função que já tem a fórmula, né? Marcos. Professor, aqui está tudo errado quando fazer duas funções juntas. Duas funções juntas. Você deve ter sempre Marcos. Tem que fazer com calma, né? Sempre é o quê? É a sintaxe, né? Tem que tomar cuidado com a sintaxe. Então, não é que... Veja bem, o que eu quero sempre vamos mudar não dá o nome, não. Vamos só adequar o vocabulário, né? Não é que está dando errado. Eu estou pedindo errado. Entenderam? Não. Ele nunca dá errado. Eu peço uma coisa errada, ele não entendeu. Né? Ele é um escravo. Então, não é que dá errado, é que eu pedi errado para ele.
Então, tudo bem? Então, eu não estou conseguindo pedir direito. Seria isso. Porque ele vai fazer o que você pedir, ele é um escravo. Tá? O Python aqui no colégio é nosso escravo e a gente impera nele, certo? Só que a gente tem que pedir do jeito que ele entende. Então, é a sintaxe, Marcos, é um problema de sintaxe, né? Depois a gente pode me pergunta, ou você pergunta para os colegas. É muito legal essa coisa do pedir ajuda para os colegas, tá muito legal, né? Essa é a função, aliás, né, de vocês fazerem por conta. Então, algumas bibliotecas matemáticas, seno, cosseno, tangente, né? Log x, log 10x, o que você quiser, né? Raiz quadrada e exponencial, tá? Perfeito. Elementos do gráfico. Vamos fazer os elementos do gráfico? O que são elementos do gráfico? É para, se eu quero comandar, quero imperar, que eu quero fazer meu gráfico diferente. Vamos fazer o gráfico, escolher coisas do gráfico, tá bom? Vamos lá. Então, eu criei de 1 em 1, né? Quando eu não ponho o valor de intervalo, de passo, né? Ele faz de 1 em 1. Faço y1 x ao quadrado, y2 menos x ao quadrado, y3 o x, e vou plotar x vezes função y1 é função de x, y2 função de x, y3 função de x, certo? Não? Então, vamos fazer esse negócio aí. Beleza, então ele fez aí, ó, o x ao quadrado, menos x quadrado e o x, né? Ok? Então, professor, eu queria mudar as cores. Eu queria fazer, em vez de ser azul, verde e laranja, eu queria fazer azul, vermelho e verde. Tá bom, então eu vou dizer que se eu quero mudar as cores, assim como eu tinha posto que eu podia colocar o marcador, né? Eu posso marcar a cor, né? Então, tudo em inglês, né? Blue, né? B para azul, R para vermelho, red, e B e G para verde, green, né? Então, aqui tá. Então, eu estou pedindo e ele vai fazer. Vai incluir o vermelho, né? Certo? O outro não era azul? É no azul claro, né? Sei lá que cor que é. Esse aqui é um azul marinho, né? Tá bom? Então, vermelho, x quadrado, verde, menos x quadrados e azul, y igual a x, né? Hoje, professor, eu queria que o y igual a x fosse mais 45 graus, né? Daqui a pouco talvez a gente faça isso. Vamos lá. Nós também mudar o estilo da linha, como eu tinha falado antes, né? Eu posso fazer um marcador que é ponto e hífen. É pontilhado. Pontilhado não, ponto hífen como dizer, ponto, traço, tá? E bola é bolinha. Em vez de ligar com reta, ele vai fazer bolas, tá? Então, vamos lá. Eu fiz a combinação de tipo de ponto e a cor. Mesmo, a cor eu mantive e eu só estou fazendo um marcador diferente. Então, vamos lá. Tá bom? Então, aqui eu fiz ponto ponto e traço, né? Eu pensei que ele fazia pontilhado, né? Pensei que ele fazia pontilhado, pessoal. E depois, se eu não coloquei nada, ele liga tudo. E se eu coloquei dizendo bola, ele faz a bola, né? Tá? Como eu falei, poder fazer o G como asterisco? Poderia, né? Ele faz com asterisco, certo? Mas eu vou deixar como... para não ficar muito errado aqui. Errado não, diferente, né? Nunca é errado, é diferente. Então, eu posso colocar um título. Title, né? Title. Então, PLT título, meu gráfico maravilhoso. Coloca o título, tá bom? Eu vou mudar para... vou deixar assim, né? Meu gráfico maravilhoso. Apareceu aqui, ó, meu gráfico. Então, ele está dizendo que eu coloquei um texto em meio e 1, né? Então, lá em cima, né? Meio e 1, lá em cima. Meu gráfico maravilhoso, tá? Fora do box de plot, né? Ele colocou o título do gráfico. Né? Tudo bem? Muitas vezes é útil colocar uma grade. Grade é grid, né? Então, depois bom, em algum momento aí você põe o grid, né? PLT grid. Então, vamos lá. Então, vai aparecer uma grade, né? De marcações padrão, tá? Então, aí é automático. Você pode definir também. Professor, como define onde que vai estar o grid?
Aí eu peço, vocês... será que ele está aqui com documentação? Não. Então, às vezes, né? Às vezes tem a documentação. Ah, apareceu. Tá, apareceu. Se você dá tempo dele procurar, ele procura aqui e você acha a faixa, né? Tá? Mas agora acho que não cabe a gente. Vocês deem uma lida. Só ler em inglês, uma coisa bota no translator aí, tá? Ok? Podemos colocar rótulos, sim, é label, né? Então, title é o título do gráfico lá em cima. E o nome dos eixos é label, né? Vamos lá. Então, PLT label, X label é o nome do eixo X. E o Y label é o nome do eixo Y, tá? Então, vamos lá. Então, eixo X tempo e eixo Y pontos. Certo? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Assim. Bem legal, né? Legenda. Legenda é o quê, né? Se eu quero fazer um outro box separado, dizendo o que é cada curvinha, né? Então, quando eu quero fazer uma legenda, eu quero estipular, né? Professor, eu esqueci, o que era mesmo esse azul, o que era o verde? Então, vamos colocar uma legendinha aqui, tá? Então, ó, o primeiro gráfico, o label, né? Label sempre é alguma coisa que vai ficar do lado, né? Quando eu colocou X label, do lado do eixo X, Y label, do lado do eixo Y. Se eu colocar o label dentro do plot, do lado daquele plot lá, certo? Então, ó, o label do blue, do azul, vai ser trajetória 1. O label do vermelho, reflexo. O label do G vai ser a reta, tá? Então, só que eu quero que apareça tudo como uma legenda. Para não ficar tudo bagunçado, né? Certo? Então, vamos lá. Vai ser um box que vai ter todos os labels, vai ter as identificações juntas. E é o que apareceu. Então, ó, ele é o label aqui, né? É a trajetória 1. O label do verde é a reta. E o label do vermelho é a reflexo. Tá? Fica documentado, né? Fica bem legal. É uma questão de novo, né? Às vezes é direto isso, hein? O que eu vou falar para vocês aqui é o trabalho de uma pessoa que chama de assistente, né? Analista, até, preparar os dados para que alguém tome decisões. Ah, professor, quem analisa não vai tirar dados, não vai conclusões? Prévias conclusões, prévias sugestões, e quem vai tirar conclusão é seu chefe em geral, tá? Seu encarregado, superior. Então, um aluno um profissional universitário, analista ou assistente, né? Assistente é mais que analista, né? Assistente já digamos assim, já prepara tudo para a reunião, né? O analista, o analista trabalha para um assistente, eu diria, né? Então, o analista vai lá, prepara tudo e formata, e até pode sugerir algumas coisas, mas quem vai te dar a conclusão é quem decide, né? É seu chefe, sua chefa, né? Tá? Então, a função de deixar tudo bem indicado é para que não tenha má interpretação, tá bom? E a função do professor é instrumentalizar os alunos para que eles possam fazer isso daqui. Se eles querem fazer ou não, ou fazem direito ou não, é problema deles, mas o professor tem que, né, vocês, mais para frente, instrumentalizar seus alunos a fazerem direito essas coisas, né? Tá? Ok. A biblioteca escolhe a escala dos eixos automaticamente. Escala, né? Sabe isso aqui, ó? O espaçamento. Ó, então, professor, mas por que ele fez espaçamento do menos 10 até o menos 7,5, desse maior? Ele fez maior espaçamento do menos 10 até o menos 7,5 do que o espaço entre menos 135. Não está errado, professor Jean. Por que a unidade, né, as unidades no X estão maiores do que no Y? Porque ele quer que isso apareça. Lembra que eu tenho lá o comando line, eu acho, que quer que apareça numa linha, que quer que fique aqui centrado direitinho, aqui no Colab, né? Então, se eu colocar, por exemplo, equal, ele vai fazer um gráfico e vai ter o mesmo espaçamento. Olha o que vai acontecer. Tá aqui, ele vai fazer a mesma função, só que eu estou imperando. Eu quero que a unidade no X seja igual à unidade do Y, tá? Então, é o comando equal. Axis, né? X é o eixo, né? Eixos iguais. Olha o que vai acontecer. Nossa, professor, ficou
ficou errado. Não ficou errado, não. Você que mandou isso. A gente está mandando ele fazer, ó, que 50, né? Tem esse tamanho aqui, né? Então, 50 é esse valor aqui, tá vendo? Eu mandei ele fazer o tamanho do tempo, em unidades de gráficas, né? Igual. Você percebeu como ficou feio? Ah, mas professor, aqui o x igual a y ficou legal, né? O x igual a y, que é o verdinho, ficou mais legal. Mas as outras duas aí ficou pior. Eu acho que eu não tô. Eu pelo menos, não estou vendo direito esse negócio aí. Então, né, pessoal? O computador, às vezes, ele acerta, né? Acho que o anterior. Às vezes, a gente, achando que acerta, erra, né? Então, eu mandei ele fazer igual, ficou estranho, né? Tá? Então, tem que ser um mix, né? Então, se você vê que o computador não tá, do jeito que ele está fazendo, está fugindo do que você deseja, você vai mandando para ele. Mas ele é, de alguma forma, ele já fez testes anteriormente, o programador, né, quem desenvolveu o sistema. Então, quando ele está mostrando, é o jeito que ele entende que os dados que você mandou ficam bem na tela, né? Ah, mas professor, eu queria um detalhe sobre a parte vermelha, que é a concavidade para baixo. Então, você tem que imperar para ele mandar, para ele aparecer daquele jeito lá, né? Nesse caso aqui, né? Pressuposição inicial. Eu quero que os eixos x, y tenham o mesmo espaçamento igual. Ficou esse gráfico aqui, tá? Que eu acho que o outro estava melhor, né? Modifique os... Oi. Quero fazer uma pergunta. E se eu quiser colocar, por exemplo, os eixos x e y? Porque isso é muito importante, principalmente para saber onde estão as raízes de função, enfim. Se eu quiser traçar duas retas, né, nesse caso, perpendiculares, uma reta no eixo x e uma reta no eixo y, teria como fazer isso? Sim, tem. Você, na verdade, não, o normal, normal não, quando é computação gráfica, esse aqui é um exemplo de computação gráfica no computador, né? Ele faz um box, chama de um box, né? Um box. E não interfere dentro do box. Se você quer colocar alguma coisa aqui dentro, né? Aqui dentro, tá vendo? Você tem que mudar os eixos, tá? Tem que localizar os eixos em lugar diferente, né? Tá bom? Então, é uma questão só de definir os eixos, quer dizer, onde que eu quero que ele trace essa linha aqui, porque do jeito que está definido, né? Uma definição, pré-definição do Matplotlib, né? É colocar os eixos embaixo do box, embaixo no canto, né? Ah, mas eu quero colocar o eixo aqui, então você tem que definir desse jeito para ele. Eu quero colocar ele no meio, né? Então, é uma questão de definição. Só que hoje também não vou fazer, porque isso é um comando a mais que não é que vai complicando. No fundo, vai tornando sempre mais dados que eu tenho que imperar para ele. Do jeito que está aqui, é automático. Tá bom? Dá para fazer assim, dá para fazer. Entendi. Tem que mudar a posição dos eixos. Né? Clica aqui, modifica os eixos. Tá, então, exercício, modifica o título, eixos, rótulos, cores e estilos de linha. Tá? Então, vocês façam aí. Já acabou? Acabou. Vou só executar isso aqui, não sei o que ele está querendo que execute esse negócio aqui. Eu quero que você pegue isso aqui e modifique. Tá? Então, será que tinha uma coisa a mais? Não. O notebook é só isso. Na verdade, tem alguns videozinhos que eles passaram de fazer algumas figuras geométricas, se não me engano, né? Mas, de boa, acho que isso é... De boa, não. É uma coisa extra. E, se tiver que fazer nos exercícios, no notebook no notebook dos exercícios está alguma coisa exemplificada, né? Então, bom, então já que sobrou um tempinho aqui, tem alguma curiosidade que vocês queriam perguntar, diferente do que a gente fez aqui, pessoal? Ou alguma dúvida? Primeiro isso, uma dúvida diferente do que a gente fez aqui? Ficou alguma pendência maior aqui? Ou menor, tanto faz. Alguma dúvida geral, pessoal? Alguma dúvida? Alguém está fazendo pergunta? Alguma atividade? Não, eu vou fazer exercícios e vou pedir que vocês coloquem eles direto no Moodle.
O problema é que eu prefiro fazer com a tabela, tá? Então, dá mais uma aula ainda para a tabela para poder juntar todos os exercícios aí, tá? Minha estratégia. Aí vocês vão fazendo com meus exercícios no vídeo, tá? Professor, tem alguma dúvida? Uma dúvida sobre o seminário? Tem uma preferência do caminho que a gente leva, seja para a didática ou para a representação de uma pesquisa? Alex, o seu grupo está dividido, é isso? Ou grupo de ciência? Então, mas tá querendo, seu grupo está querendo mais didático ou pesquisa, é isso? Ou você está perguntando para mim? Eu não entendi a sua pergunta. Então, eu queria saber se o seu grupo que está dividido, estamos pesquisando eletrodomésticos, mas vamos perguntar com os braços de elétrico. Estamos Nesse caso, eu perguntando. posso explicar, se eu quiser, porque é do meu grupo. Ainda não entendi sua pergunta, Alex. Desculpa. Professor Mário, eu posso explicar porque ele é do meu grupo, se quiser. Aí o Alex pode dizer se é isso ou não. É porque nós dividimos a apresentação não somente na parte do código, certo? Nós vamos, além de apresentar o código em si, nós pretendemos explicar um pouquinho sobre o que é potência, o que é o custo-benefício de um aparelho. Nós queremos que o código ele seja mais significativo para quem vai ver o vídeo, entendeu? Então, ao invés de somente mostrar o código e como ele funciona, nós gostaríamos de apresentar um pouquinho sobre o que é eletricidade, o que é potência, explicar um pouquinho do contexto do conteúdo para que o código se torne mais claro, entendeu? Não, perfeito. Cabendo no tempo de vocês, que se eu não me engano são 15 minutos, tá? Cabendo no tempo, pode fazer o que quiser. O que a gente sempre fala, né, de um seminário, é que precisa testar para quem a gente está querendo falar e a parte principal. Então, só vocês façam isso, façam esse teste aí, né? Tá bom? Às vezes a gente quer falar muito dado, muita coisa, e em 15 minutos pode ser que fique pouco, né? Só tomar cuidado com isso, né? São 15 minutos, ok? Alex Costa. Se a gente leva mais tempo na nossa matéria na pesquisa, ou leva mais tempo explicando conteúdo, já que é uma matéria de licenciatura, sobre IBCT. Ah, tá, Alex, ok. Então, a ideia da matéria, né? A ideia da matéria, ou seja, bases computacionais, é que vocês façam análise de dados com o Colab, né? Python Colab aí, e apresente isso. Tá? Analisar e apresentar, são dois momentos. Hoje já é uma apresentação, certo? Porque gráfico é apresentação, certo? Então, estatística também é uma apresentação. Quando a gente for dar aula de estatística, a gente vai mostrar que a estatística ajuda, às vezes, né? Tem gente que olha um monte de ponto, um gráfico, e não entende mais. A média é tanto. Ah, entendi. Por quê? Porque ele pensa estatisticamente. Ou a estatística ajuda a resumir de alguma forma diferente. Então, a estatística é uma forma de resumir dados e o gráfico também é uma forma de resumir dados. Então, são duas formas de representação. Assim como tabela também. Tem gente que fala que, professor, eu não preciso nem de gráfico, nem de estatística. Para mim, uma tabela é suficiente. Tem gente que funciona assim, né? O que eu quero dizer, né, Alex, é que, de novo, uma fala, acho que uns 10 minutos atrás, vocês estão sendo... a gente está desenvolvendo com vocês essa coisa de serem assistentes, né? Primeiro analista, depois assistentes, né? Assistente é chefe de analistas, tá? Então, a gente tem que preparar as coisas de tal forma que o nosso chefe, nossa chefa, né? Para quem a gente está trabalhando, tenha melhor forma de decidir. Então, gráfica de um jeito, estatística de um jeito, tabela de um jeito. Então, a gente vai fazer, né? Está ajudando vocês a trabalharem dessas três formas aí, não é? E também os alunos são assim. Ah, mas professor, eu quero falar isso para alunos. Assim como seus chefes terão futuro, podem ter essa diferença, os alunos também. Vai ter alunos, não é? Haverá alunos que, para eles, um gráfico diz tudo. Beleza. Vai ter alunos que uma estatística ajuda bastante. Não é que diz tudo, mas ajuda bastante. Beleza. Vai ter alunos que a tabela já, nossa, ficou muito contente com a tabela. Tá bom. Então, a gente fala que quem está no meio consegue, né? Para quem quer mais abstrato, seu chefe, ou quem quer o mais concreto, seus pupilos. Entenderam ou não? Então,
eu sempre, aí respondendo a sua pergunta, Alex, é bom vocês programarem o seminário para estar no meio, tá? Tanto se você quer dar informações para quem precisa tomar decisões mais abstratas, tá bom? Mais abstratas, pensar mais, ou para quem quer coisas mais concretas, não precisa pensar tanto ou imaginar tanto, e ele quer ver o resultado palpável, tá bom? Então, se você fizer o seminário aqui, você consegue tanto fornecer informações para abstrair mais, ou para o mundo mais concreto. Deu para entender a ideia, Alex? Ou seja, por isso que é legal, né? Essas aulas, essas ferramentas, porque aí você vai conseguir adaptar ou para cima ou para baixo. Entendeu? Perfeito. Né? Então serve para os dois casos, tanto para o didático quanto para o científico. Né? Mais outra dúvida? Alguma dúvida? Não? Só uma outra dúvida que eu, na verdade, eu fiquei surpreso quando eu vi. Estava começando a escrever o código para o seminário. Eu percebi que o Colab, ele às vezes para o código por exaustão. A máquina, se demorar muito tempo para aquele código rodar, principalmente se tiver envolvido estrutura de repetição, se demorar mais de 25 segundos, ele tende a parar o código. Então, eu estava associando o código a uma tabela no Google Drive, eu consegui fazer isso, para alterar alguns dados e conseguir os pontos que eu queria no gráfico, que eu vou construir ainda, mas eu já percebi que ele travava. Então, é interessante, o senhor acredita que é interessante. Não, Luiz, eu vou te adiantar o seguinte, é porque você não está usando NumPy, tá? Porque o Python, né? Essa é a grande vantagem do Python, porque isso aqui é uma informação genérica, tá? Generic information. Então é o seguinte, ó, a gente está num ambiente em nuvem, né? E o processador da nuvem, o sistema operacional da nuvem que está sendo usado é um processador vetorial, tá? São processadores vetoriais, ok? Tipo GPUs e etc. São processadores vetoriais. Por que eles travam? Ou por que eles sobrecarregam? Eles não estão habituados a fazer contas, ou não estão preparados para fazer contas simples, muitas vezes. Eles estão preparados para fazer um monte de contas de uma vez só. Então, se você usar o NumPy, roda de boa, tá? Só que a programação em NumPy é diferente de programação 1 a 1. Mas, né, Luiz, você está avançando na parte de modelagem, que a gente está mais na segunda parte do curso, tá? Então, mas a resposta-chave que eu quero dizer é o seguinte, o Colab, ele é feito para a gente que está mandando foguete para Júpiter, tá? Então, ele é super avançado. O problema é que você está programando de um jeito linear, a gente fala, ponto a ponto. E se você usar o NumPy, nossa, ele tem recursos para tudo. Tá bom? Mas é uma informação genérica, que não se preocupe, pessoal. A parte de modelagem, né, e a parte mais sobrecarga de como se modela, vamos deixar para o final do curso, depois do seminário. No seminário, não. Tá bom? Bom, então, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? E qualquer dúvida, vocês me peçam help no Telegram, pode ser? Tá bom? Por hoje, bye, então, tá?